Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra que isso, professor? O seu podcast de história. Um dos presidentes que mais tempo governou o Brasil, Getúlio Vargas, é sem dúvida uma figura ímpar na nossa política. Ele já havia governado o Brasil por cerca de 15 anos, quando o mesmo articulou um golpe de Estado e impôs uma ditadura ao país. Mas voltou a governar o Brasil em 1950, através de eleições vencidas de forma democrática. Nos seus governos anteriores, Vargas foi alçado à condição de pai dos pobres. Também ficou marcado por dar início à industrialização do Brasil. Ele elaborou a CLT, as leis trabalhistas que garantiam direito aos trabalhadores, a exploração do petróleo e a valorização da cultura nacional, entre outras coisas mais. Porém, uma crise política de enormes proporções encerrou de forma brutal o governo de Vargas. Então, para isso, nós vamos chamar o Recapitula. Todo governo sempre temos uma oposição. Nas eleições vencidas por Vargas, a oposição tinha nome, se chamava Carlos Lacerda. Ele era jornalista, escritor e também era um crítico corriqueiro do governo de Getúlio. Fazendo isso de forma intensa, ele provocava muito mal-estar em diversos setores. Quando Vargas se candidatou à presidência da República, Lacerda passa a escrever críticas no seu jornal, Tribuna da Imprensa, que se dedicava a ser uma voz opositora do governo. Com a eleição de Getúlio, as críticas sobem de tom, sendo cada vez mais pesadas, e isso começou a trazer um ambiente de instabilidade. Assim, Lacerda passaria a ser ameaçado de morte com certa frequência, mas o mesmo não se importava com essas ameaças. Lacerda chegou a dizer frases como a seguinte: "O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar." A pressão de Lacerda e de seus aliados fazia muito barulho. Porém, no dia 5 de agosto de 1954, um atentado mudaria os rumos da história. Vem comigo e bora pra história! Carlos Lacerda foi vítima de um atentado na rua Toneleiro, em frente ao prédio onde morava. Tiros foram disparados e atingiram de forma mortal o major Rubens Vaz, que acompanhava-o naquela noite. Já Carlos Lacerda foi atingido no pé. Lacerda denuncia que esse atentado foi realizado a mando de Vargas. Porém, a situação complica quando, ao se fazer uma investigação, a polícia descobre que um homem de confiança de Getúlio Vargas esteve no local, no dia e também na hora do atentado. Mesmo que Getúlio não tivesse sido o mandante e nem tivesse ligação com esse caso, ficou um clima de incerteza devido a muitos furos durante a investigação. Um deles, por exemplo, o prontuário do hospital onde Lacerda foi atendido sumiu misteriosamente e a marca do tiro foi contestada. Porém, com a morte de Rubens Vaz, os militares passaram a engrossar a oposição e pressionar Getúlio. Os dias seguintes foram conturbados. O presidente dissolveu a sua guarda pessoal, as críticas e os pedidos de renúncia ficam cada vez mais constantes. Vargas viajou para as Minas Gerais para participar da inauguração de uma indústria siderúrgica, e quando voltou ao Rio, o clima estava ainda pior. Agora, as suspeitas recaíram até sobre Lutero Vargas, filho de Getúlio, considerado a cabeça criativa por trás do atentado. Um homem chamado Alcino do Nascimento confessou que foi contratado para tentar contra a vida de Carlos Lacerda. Um nome vem à tona: Climério de Almeida, chefe da guarda pessoal de Vargas. Ele contratou Alcino para realizar o atentado. Após ficar foragido por alguns dias, Climério foi capturado e disse que Gregório Fortunato havia ordenado esse ataque. E quem é Gregório? Gregório, conhecido como Anjo Negro, era um homem de confiança de Vargas.
No dia 23 de agosto, militares divulgam um documento que pede a renúncia de Vargas. A situação estava muito complicada e os dias do governo estavam contados. Uma parte do abaixo-assinado tinha o seguinte trecho: os abaixo-assinados declaram julgar como o melhor caminho para tranquilizar o povo e manter unida as Forças Armadas a renúncia do atual presidente da República. Uma pressão enorme se abateu sobre a sede da Presidência da República, pois no dia 24 de agosto, Zenóbio da Costa, que era o ministro da Guerra, e outros generais deram essa notícia para Getúlio durante a madrugada. E esse disse que iria marcar uma reunião durante o dia. Mas como a situação estava muito tensa, foi aconselhado a reunir de forma urgente e imediata os demais ministros. E assim foi feito. Foram todos contatados e não chegaram a nenhuma conclusão. Parte dos ministros diziam que o presidente deveria renunciar para evitar uma crise maior e outros diziam que deveria resistir e enfrentar a crise. Com o final da reunião às 4 da manhã, Getúlio estava esgotado psicologicamente e fisicamente também. Ele não conseguiu dormir. Alzira, sua filha, o procurou e disse sobre uma nota oficial, anunciando a decisão para que ele se licenciasse do cargo, até que tudo fosse investigado e esclarecido. E mais tarde, ele também foi procurado por Benjamin Vargas, seu irmão, para informar que ele também foi convocado a depor e que os militares não aceitavam a licença, e sim o afastamento completo de Vargas. Aquele mês não havia sido fácil para Getúlio, pois no alto dos seus 72 anos, ele se sentia deprimido e abandonado pela maioria dos seus aliados. Então, às 8h30 da manhã, um barulho de tiro rompeu o palácio do Catete. Os familiares foram ao encontro, mas o presidente já agonizava. A notícia correu e a forte comoção nacional elevou o status de Getúlio, o pai dos pobres. Ele agora se tornou um mito, e esse fato o tornou grande, e essa grandeza se comprova nas últimas linhas da Carta Testamento, feita por ele antes de morrer, em que está escrito a seguinte frase: eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Após o suicídio de Getúlio, e sentindo-se ameaçado, Lacerda e seus aliados deixaram o país. Ainda em 1955, tentou um novo golpe de Estado para impedir a posse de Juscelino Kubitschek e de seu vice João Goulart. Porém, mais uma vez deu errado. Assim, Lacerda fugiu para Cuba, onde encontrou abrigo no governo de Fulgêncio Batista, antes da Revolução Cubana, que fez com que Fidel Castro chegasse ao poder. Anos mais tarde, foi eleito governador do estado da Guanabara e foi um articulador do golpe que levou o Brasil à ditadura militar, em 1964. Em 1968, teve seu mandato cassado e foi preso pelo mesmo regime militar que ele ajudou a articular. Lacerda morreu em 1977. Bom, gente, quando se fala de Getúlio Vargas, os sentimentos eles são dúbios, né? A gente sempre vê pessoas falando muito bem, ou então muito mal. Mas a gente não está aqui para, né, jogar nessa dicotomia, né, de que ele é bom ou que ele é mau. O que a gente analisa são somente fatos. E falando de fatos, o Getúlio ele tem esse estado de pai dos pobres, né, de um governo totalmente populista. Ele fez um resgate da cultura nacional, né, da valorização da cultura nacional, a implementação da CLT, né, já que os trabalhadores brasileiros não tinham, né, uma regulamentação, né, para exercer os seus trabalhos. Ele tinha uma popularidade muito grande, ele gozava de muito prestígio entre as camadas mais pobres da população. Porém, como eu disse a vocês, Carlos Lacerda era o principal opositor do Getúlio. E aí, então, a gente tem, né, uns ataques acontecendo, né? Lacerda era dono de um jornal, ele acabou atacando o governo várias vezes, então a gente tem uma orquestração, provavelmente para tentar dar um susto. Bom, então a gente tem que nomear essas pessoas. Então, vamos fazer como se fosse um organograma, organizem aí na cabeça de vocês. Tínhamos ali o Gregório Fortunato. O Gregório, ele não era chefe da guarda do Getúlio. Ele era apenas um homem de confiança. Então ele transitava ali no Palácio do Catete,
né, o Anjo Negro, como ele era chamado, mas ele não tinha um cargo político. O Gregório, ele chamou Climério de Almeida, que esse sim era o chefe da guarda pessoal de Vargas, e deve ter falado, olha, vamos dar um susto aí no Carlos Lacerda, e aí você contrata aí um pistoleiro. E aí realmente foi o que aconteceu, né? O Climério, ele contratou um homem chamado Alcino do Nascimento, que fez os disparos. Porém, tem muitas contradições, porque a gente sabe que o Major Rubens Vaz ele foi ferido mortalmente com 2 tiros e Carlos Lacerda foi atingido com apenas um tiro no pé. Porém, tem vários furos aí nesse caso. Primeiro que a foto, né, em que Carlos Lacerda aparece mostrando o pé, né, atingido, a marca de tiro ela não condizia com o calibre usado pelo Alcino do Nascimento para alvejar, no caso, o Carlos Lacerda. E outro detalhe também muito curioso é que o prontuário de atendimento do Carlos Lacerda sumiu, nunca foi encontrado. Antes de se chegarem aos nomes de Alcino do Nascimento, do Climério e também do Gregório Fortunato, até mesmo o filho de Vargas foi acusado e também o irmão de Vargas, né, o Benjamin Vargas, também foi acusado de ser um dos mandantes ou um dos cabeças desse atentado. A situação ela ficou então, como disse para vocês, muito tensa, e aí os militares eles queriam a renúncia imediata de Vargas. Um afastamento ou um pedido de desculpas não era o suficiente, os militares queriam que Vargas ele abandonasse, ele saísse, né, ele renunciasse ao seu cargo. Coisas aconteceram nesse curto período de tempo, a pressão era enorme, né, chegou-se mesmo até redigir um documento, né, sobre o afastamento de Vargas, mas ele rejeitou, né, e a gente teve essa reunião aí que se arrastou, né, da meia-noite até as 4 da manhã, né, e Vargas ele se sentindo cada vez mais preterido, né, e cansado, ele tomou essa atitude drástica, né, quando às 8h30 da manhã ele pegou uma arma e atirou contra o próprio peito, né, e assim acabando com o seu governo. Muitos analistas dizem, né, que esse gesto de Vargas ele adiou em até mais ou menos uns 10 anos a ditadura militar, né, porque muitos analistas dizem que o que acontecia ali era uma articulação para que o Vargas ele renunciasse e assim fosse instaurada uma ditadura militar. Essa tentativa de golpe ela acabou sendo frustrada e aí, né, acabou se adiando em mais 10 anos aí a ditadura acontecendo, né, no ano de 64 e durou até 1985. É muito importante também pensar, né, na comoção popular que as pessoas tiveram, né, com essa morte do Vargas. Uma vez conversando com a minha avó, né, ela dizia, né, que o pai dela ele gostava muito do Vargas, tanto que o pai dela tinha um quadro do Vargas na sala de casa, né, que Vargas havia se suicidado, né, que havia morrido. Minha avó disse que o pai dela caiu em prantos, né, chorando, porque ele dizia que o nosso pai acabou de morrer, né? Então, ou seja, o pai dos pobres, aquele que ajudou, aquele que estendeu a mão aos pobres, ele tinha acabado de tirar a própria vida, né? Então, minha avó falava que ela lembrava dessa cena com frequência, né? Ela vê que o pai dela era um homem muito duro. Com a morte do presidente Vargas, por exemplo, ele chorou, né? Ele se sentiu triste. Então, a gente consegue perceber o impacto cultural, né, em que a morte de Vargas teve na vida das pessoas. Como eu disse para vocês, né, ele, com esse gesto, ele acaba ficando gigante, né? Ele se torna um mito. Ele fica maior do que ele já foi. Tanto que você pode notar aí pelo número de praças que você conhece ou de ruas que você conhece com o nome de Getúlio Vargas. E também as frases, né, que foram ditas na Carta Testamento. Se vocês tiverem oportunidade de ler essa carta, é uma carta muito bonita, mas os últimos versos, né, que serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história, é um ato extremamente profético. É muito interessante. Então, Vargas ele foi uma figura realmente ímpar na nossa história, com os seus governos e em diversos momentos do Brasil.
Muito bem, galera, então acho que eu falei demais. Eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que mandam mensagem, que assinam o podcast, que ouvem, compartilham, que indicam para os amigos. É isso mesmo, esse é o caminho. Lembrando que também temos aí um novo episódio do 2 minutos ou mais. Ouça o Pra Que Isso Professor, depois ouça 2 minutos ou mais, ou então também faça uma maratona, ouça todos os nossos episódios que tem aí. Com certeza tem algum assunto que você não conhecia, então faça isso. Ouça, curta, compartilha, indica, assina, ajuda. Manda mensagem, manda e-mail, ajude o professor aqui, tudo bem? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Valeu!